Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que você vai estar participando comigo desse momento, mas eu queria te convidar para estarmos conversando a título de um trabalho de faculdade que estou fazendo, né? Sobre um tema bastante antigo, mas ainda tão explorado, ainda tão atual, que é o tema violência contra a mulher. E eu quero estar falando sobre duas cidades, sobre a violência em si, mas também abordar duas cidades que é Goiás Velho, lá de Goiás, e Ipanema, a nossa cidade aqui de Minas Gerais. Eu queria que você prestasse bastante atenção e, se possível, no final que você pudesse comentar alguma coisa, ou se te for útil, até mesmo compartilhar com alguém esse vídeo. A violência contra a mulher, ela é todo ato prejudicial que resulte em dano físico, em dano psicológico, moral, sexual e também patrimonial, que tenha por motivação principal o gênero, ou seja, é praticado contra mulheres pelo simples fato de ser mulheres. Diferente isso, né? A violência contra a mulher, ela pode ser praticada na vida íntima em ações como o assédio, a violência doméstica, o estupro, o feminicídio, a violência obstétrica, né, que é aquela que acontece no momento da gestação, ou mesmo no momento do parto, no nascimento da criança, no pós-parto, né? Mas como seria isso, violência obstétrica? Seriam ameaças, gritos, chacotas, piadinhas de mau gosto, né? Se é que existe piada de bom gosto, mas são aquelas piadas que às vezes agride, denigre a gestante. Omissão de informações também a ela é um tipo de violência obstétrica. Divulgação pública de informações que possa humilhar a mulher é um outro tipo de violência. Não permitir acompanhante que a gestante escolhe, não receber alívio da dor, né? Às vezes a mamãe está ali, acabou de passar por um parto, está sentindo muita dor e é negado a ela o medicamento. Isso também é um tipo de agressão, é um tipo de violência. A violência contra a mulher, ela também pode ser praticada como uma ação coletiva. É o caso de organizações criminosas, como a rede de tráfico de mulheres para prostituição forçada. Todos sabemos que isso existe, né? É um mal terrível. Muitas meninas que moram no interior, às vezes são levadas com o sonho de estar trabalhando, levadas para grandes cidades para trabalhar, e quando chega a realidade é diferente. A realidade é a prostituição forçada. Na verdade, são vários horrores sofridos pela mulher desde que o mundo é mundo. São muitas discussões acerca da mulher e da sua desvalorização. A violência de gênero, ela não é apenas um ato físico, mas ela é um ato de desvalorização e dominação da mulher. Apesar de se ouvir falar de sociedades que eram lideradas por mulheres, a maioria das civilizações foi caracterizada por modelos de poder e liderança masculina, ou patriarcais, né? No Brasil, o patriarcalismo aconteceu no período da colonização. Hoje não existe tanto isso, mas a força masculina ainda é muito grande, muito intensa e em alguns momentos muito dominadora, né? Nesse contexto, as mulheres elas eram privadas do acesso à educação e à cidadania política. Elas eram extremamente reprimidas em sua sexualidade, eram consideradas irracionais e incapazes, controladas em tudo. E às vezes eu, por exemplo, né, como cristã evangélica, a gente conhece um pouco da Bíblia e a gente vê que mesmo ali nos relatos bíblicos, como existia realmente a desvalorização da mulher. Em muitos episódios, muitos episódios. Pois é, o processo de valorização da mulher foi lento e se estende aos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil, né?
Até 1827, as mulheres não podiam frequentar escolas básicas. Até 1879, mulheres não podiam ingressar no ensino superior. Pensa comigo. Até 1932, mulheres não podiam votar. Isso não é novidade para ninguém, não é verdade? E há bem pouco tempo, muitos dos nossos pais diziam que lugar de mulher é na beira do fogão. Não tem muito tempo isso não. Um pensamento que certamente impediu a vitória, impediu o vencer de muitas mulheres, né? Eu falo porque eu conheço muitas dessas que ouviam isso dos pais, realmente ficaram limitadas ao fogão. A questão da violência doméstica passou a ser considerada de maneira mais visível no Brasil quando se deu a criação de conselhos, de secretarias de governo, de centros de defesa e políticas públicas, né, específicas. A primeira lei para a prevenção e punição da violência doméstica, ela é bastante recente. A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 2006. Ou seja, ela tem 14 anos apenas de existência. Mas vamos aí, o que é a Lei Maria da Penha? Às vezes a gente ouve muito falar, né? Lei Maria da Penha, mas vamos entender um pouquinho sobre essa lei? A Lei Maria da Penha ela é uma lei distrital brasileira, cujo objetivo principal é estipular punição adequada e diminuir atos de violência doméstica contra a mulher. Essa lei foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. A lei entrou em vigor no dia 22 de setembro do mesmo ano. Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma das 3 melhores. Além disso, a Lei Maria da Penha, ela contribuiu e contribui, para a diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas. Mas a pergunta ainda insiste, quem foi Maria da Penha? Será que foi um nome aleatório que pegaram e transformaram em um ícone, em uma bandeira? Não, Maria da Penha ela foi esposa de Marco Antônio Heredia Viveiros, que cometeu violência doméstica durante 23 anos de casamento. Por 23 anos, essa mulher, Maria da Penha, sofreu abusos por parte do seu marido. Em 1983, o marido por 2 vezes tentou assassiná-la. Na primeira vez, com arma de fogo, o que deixou Maria da Penha paraplégica. Na segunda vez, por eletrocução e afogamento. Depois dessa tentativa de homicídio, ela fez a denúncia e pôde sair de casa, através de uma ordem judicial. Iniciou a batalha para que seu marido fosse condenado. O caso foi julgado 2 vezes. Olha só. O fato que ocorreu em 1983. O caso foi julgado 2 vezes, mas a defesa alegou falta de irregularidades. Aí sabe o que aconteceu? O processo continuou em aberto por alguns anos. Sendo assim, uma denúncia foi feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado por não dispor de mecanismos suficientes e eficientes para proibir a prática de violência doméstica contra a mulher. Foi acusado de negligência, omissão e tolerância. A Comissão Internacional de Direitos Humanos recomendou a finalização do processo penal do agressor de Maria da Penha, a realização de investigação sobre irregularidades e atrasos no processo e também a reparação simbólica e material à vítima pela falha do Estado em oferecer um recurso adequado para que a vítima fosse protegida,
a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Tudo isso foi colocado em pauta. Assim, o governo brasileiro ele se viu obrigado a criar e aprovar um novo dispositivo legal que tornasse eficaz a prevenção e punição da violência doméstica e familiar no Brasil. Mas a história é tão longa, meus queridos. A história é muito longa, mas vale a pena conhecer cada detalhe. É preciso conscientizar as mulheres da importância de não aceitar ou mesmo de submeter a violência. Medidas protetivas existem, mas não tem como proteger sem que haja denúncia. E muitas mulheres escolhem viver no silêncio. Muitas mulheres escolhem viver no sofrimento. O silêncio precisa ser quebrado. Sabe aquele ditado popular que fala assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Pois é, esse ditado não deve ser ouvido e respeitado não. Tem que meter a colher sim. Denunciar o agressor. Justiça precisa ser feita. Muitas são as causas que levam à violência contra a mulher, mas com certeza uma das mais usadas como justificativa é o ciúmes. Homens não podem ser traídos, né? Precisam defender a sua honra e manter a superioridade. Mas e quando uma mulher é traída? Por que o tratamento não é o mesmo? Sabe, existia um tempo em que se uma mulher traísse um homem, ela sofria sérias punições, às vezes pagava com a própria vida. E onde estamos vendo hoje homens passando por isso? Então, não é querer colocar a mulher numa situação de superioridade, mas sim de igualdade. Direitos iguais para todos. Existem algumas ações que poderiam ajudar a vítima, como construção de casas de acolhimento à mulher violentada, onde de preferência acolhesse também seus filhos. Assistência psicológica, muitas mulheres saem traumatizadas de relacionamentos. Assistência psiquiátrica e também financeira. Muitas vezes a mulher não reage porque ela depende do agressor. Apesar dos avanços nas últimas décadas, é fato que ainda estamos longe de solucionar o problema e de conseguir a igualdade de gênero. As maiores batalhas se travam na mente das pessoas. É preciso intensificar o trabalho no campo da educação, romper com essa cultura machista. Lá em Goiás Velho, município de Goiás, com sua população estimada entre 22.916 habitantes, é a estimativa de 2018, a situação da mulher não é diferente do Brasil e do mundo. Ali, a cada 3 dias, um novo caso de violência causado por filhos, parentes, maridos, namorados. Ah, é isso mesmo. A violência contra a mulher não é só quando um marido a agride, quando um marido falta com respeito com ela. Não. Às vezes é um filho, às vezes é um outro parente, às vezes um namorado, às vezes o sogro, a sogra, ou os pais. Violências físicas, psicológicas, moral, sexual e patrimonial. Vamos entender isso melhor? Então vamos lá, violência física. É quando ele te empurra, quando a pessoa te chuta, te amarra, te bate, te agride. Essa é a violência física. A violência psicológica é quando uma pessoa te humilha, te insulta, te persegue, te ameaça. Quantas vezes é o cônjuge, não é verdade? Violência moral, calúnia, injúria, difamação. Violência sexual, te pressiona, te exige práticas que você não gosta, se nega a usar preservativo, te nega o direito de usar métodos contraceptivos. Quantas mulheres são obrigadas a ter filhos e mais filhos porque o companheiro não autoriza o uso de métodos anticoncepcionais? Violência matrimonial.
controla o seu dinheiro, não te dá permissão para certas compras, destrói seus objetos, não te deixa trabalhar, oculta bens e propriedades. Será que eu estou falando aqui hoje com alguém que já passou ou esteja passando por isso? Em Goiás, 96,22% dos pedidos de ajuda foram feitos pela própria vítima, que são de 18 a 35 anos de idade. Que bom! Parece que as mulheres estão reagindo, né? Os dados de Goiás são alarmantes, no entanto, aqui em Ipanema, Minas Gerais, as marcas da violência contra a mulher acontecem também. Você pode olhar e pensar, uma cidade tão pacata, tudo tão tranquilo. Mas a violência está na cidade, a violência está nas residências, a violência está nos tidos lares. Muitas vezes a violência está na casa do cristão, a violência está na casa do ateu, a violência está na casa de muitas pessoas, muitas. De acordo com informações cedidas pela Delegacia Civil, Delegacia Civil aqui de Ipanema, nos últimos 30 dias, 8 casos foram registrados de violência contra a mulher. 8 casos em 30 dias foram registrados. Mas quantos será que aconteceram que não foram registrados? As denúncias foram feitas pelas próprias vítimas, agredidas por seus maridos ou por seus companheiros. A lesão corporal e ameaças são os casos mais comuns registrados aqui na nossa cidade. Muitas vezes as mulheres que pedem a medida protetiva acabam por voltar a morar com o agressor. Bom, a informação é que elas alegam acreditar que seus agressores irão mudar. Mas eu creio que muitas delas são mães que certamente colocam a maternidade na balança e se submetem, ao abuso do provedor. Uma vez que não existe na cidade ou região nenhuma instituição de acolhimento à mulher ou mesmo de combate à violência feminina. Aqui não existe. Na comarca de Ipanema, a violência é contra a mulher branca, negra e contra a mulher parda. Ou seja, não existe distinção. Não existe esse ou aquele segmento mais prejudicado. São muitas as conquistas femininas, mas ainda existe uma longa caminhada até que homens e mulheres possam compreender que todos somos iguais. Existem sinais, meus queridos, que podem pontuar o perigo. Como assim? Sinais que sinalizam o perigo. Que foi chamado de o ciclo da violência doméstica. Esse ciclo foi criado em 1979 por uma psicóloga norte-americana para identificar padrões de abuso em uma relação afetiva. O ciclo ele é composto por 3 fases constantemente repetidas em um contexto conjugal. Esse ciclo ele é identificado facilmente em 3 fases que se repetem. Você avança de um para o outro e recomeça tudo de novo. Vamos ver que fases são essas? A primeira fase ela é chamada de aumento da tensão. É o momento que o agressor demonstra irritação com assuntos tolos, assuntos sem importância, tem acessos de raiva constantes, faz ameaça à companheira, a humilha. Na maioria das vezes a vítima nega os acontecimentos e passa a se culpar pelo comportamento do agressor, mas a tensão continua aumentada. Sabe, quando vem acusações, afrontas, humilhação, cobranças infundadas, Esse aumento da tensão é como aquele momento que está a família reunida e quando o homem chega na casa, está aproximando da casa, a mãe percebe e fala, ô, papai chegou. Silêncio, papai chegou e a casa fica aquele ambiente difícil, Então é o que? O aumento da tensão. Isso aí é a primeira fase, é quando começa. A segunda fase é chamada de ataque violento. É quando o agressor perde o controle e materializa a tensão da primeira fase, violentando a mulher, agredindo mesmo,
Lembrando que as agressões, elas não se resumem apenas à violência física ou à violência verbal. A violação também pode ser psicológica, moral, sexual ou, como já dito, patrimonial também. É nesse momento que muitas mulheres tentam buscar ajuda, seja com apoio familiares ou denunciando o caso, quando elas percebem esse ato, essa agressão, né? Aí, depois dessa segunda fase, vem o último, a terceira fase do ciclo. A terceira fase é conhecida como lua de mel. É o momento em que o companheiro demonstra arrependimento, promete que a agressão não irá se repetir e busca a reconciliação. Vira um santo. Geralmente ele se torna mais carinhoso, ele muda algumas atitudes, né? O que pressiona as mulheres a se manterem no relacionamento, em especial quando o casal tem filhos. É por isso que muitas não conseguem quebrar esse ciclo, né? Ah, ele me agrediu, mas ele vai mudar. Aí ele muda ali um dia, dois, uma semana e volta para o primeiro ciclo. E a história começa toda de novo, né? Aí vai para o ataque violento, aí vai para o aumento da tensão, passa pelo ataque violento e volta para a lua de mel. E infelizmente muitas vezes esse ciclo se repete, até que se encerra no feminicídio, né? Quando então a mulher acaba perdendo a sua vida. As mulheres, elas sofrem violência doméstica, essas que sofrem violência doméstica, ela geralmente tem a sua dignidade ferida, autoconfiança quebrada, sente medo, vergonha, é humilhação, né? Ah, fulano bateu. Às vezes camuflam a violência com maquiagens, escondem as marcas com roupas, né? É um constrangimento da situação. E isso impede muitas, né, que procurem ajuda de imediato. Dependência financeira, filhos, são diversos os motivos que levam muitas vítimas a adiarem a denúncia. Mas esse silêncio, ele só reforça a impunidade do agressor, que não se sente responsabilizado. Na mente dele, ele não está fazendo nada demais, ele está fazendo o que é certo, ele está corrigindo aquela mulher que é inconsequente, que erra tanto, né? Ou que errou tanto, às vezes joga o passado na cara para diminuir, humilhar e dominar a esposa, a companheira. Para romper esse ciclo, primeiro é necessário reconhecer os sinais da violência doméstica e as suas diferentes formas. É possível denunciar casos de violência doméstica em qualquer delegacia, além das delegacias de defesa da mulher. Talvez seu município não tenha uma delegacia propriamente para mulher, mas qualquer delegacia, você pode estar fazendo a denúncia, você pode estar buscando ajuda, tá certo? Então estão aí as dicas, esse é o meu trabalho, né, apresentado. Eu particularmente gostei muito, achei muito relevante, muito preciosas as informações. E se te ajudou, comente, compartilhe aí esse vídeo nas redes sociais com mais alguém, tá certo? Obrigada por assistir, fique bem. Não há violência contra a mulher. Então, tchau e até a próxima.